Boa tarde. Vai bem contigo? Vai bem comigo? Vai bem conosco, porque o Senhor é conosco até a consumação do século. Louvado seja o Senhor. Mais um dia de ouvirmos uma mensagem de acordo com a palavra de Deus. É bom ter você comigo, é bom estarmos juntos. Então não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo, amém? E hoje a mensagem que vamos ouvir está fundamentada no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, que diz assim, vamos ler? Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Eu louvo tanto a Deus, porque Deus é tão misericordioso conosco, é tão amoroso, que Ele nos ensina o caminho a seguir, os passos que devemos estar, o lugar onde devemos estar. Estamos num mundo que jaz no maligno. Estamos num mundo onde sobrepõe o egoísmo, o orgulho, a ganância, o narcisismo, né? E onde os 2 mandamentos que Jesus deixou estão praticamente esquecidos. Amar a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo. E amar o teu próximo como a ti mesmo. E por estarmos nesse mundo que jaz no maligno, há muitas influências ruins, mas nós somos dotados da nossa consciência, a nossa consciência que nos indica o que é certo e o que é errado. E muitas vezes nós vivemos pela nossa consciência e não damos muita atenção a ela. Então, acabamos nos colocando em perigos, acabamos frequentando lugares indevidos, indo por caminhos que não devemos ir. Mas nós que reconhecemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós temos a graça de ter o Espírito Santo habitando em nós, o próprio Deus habitando em nós. E o Espírito Santo habitando em nós, nós somos guiados pelo Espírito Santo, não forçados a segui-lo, não forçados a fazer o que Ele quer, mas o Espírito Santo nos orienta, nos consola, nos ensina o caminho que devemos andar, fala conosco. Nós que servimos a Jesus, nós temos essa graça sobre nós. Nós que já reconhecemos a Jesus como Senhor e Salvador, entregamos nossa vida a Jesus e fizemos de Jesus o nosso único e soberano Deus e Salvador, nós temos essa graça de ter o Espírito Santo. Mas assim que como muitas vezes nós não ouvimos as nossas consciências, muitas vezes também nós não ouvimos a voz do Espírito Santo. E nós queremos agir por nós mesmos. E aí nós começamos a agir de forma errada, de forma contrária à palavra de Deus. Irmãos, Deus é soberano. Deus é o Deus que antevê. Ele sabe tudo o que vai acontecer lá no futuro. E é por isso que o Espírito Santo, Jesus subiu ao Pai e deixou o Espírito Santo junto de nós, para nos cuidar, para nos orientar, para nos conduzir de forma que nós não venhamos sofrer lá na frente. Mas muitas vezes, ou algumas vezes, não damos ouvido ao Espírito Santo, a voz do Espírito Santo. E por não darmos ouvido à voz do Espírito Santo, nós entramos por caminhos errados. Nós saímos dos pastos verdejantes, onde Deus nos coloca, e vamos para os abismos que tem, os precipícios, como dizem. Irmãos, a palavra de Deus nos diz que as más companhias corrompem os bons costumes. E muitas vezes nós adentramos a lugares que nós sabemos que não foram feitos para nós. Nós adentramos, nós frequentamos lugares que nós sabemos que lá nós não vamos ter bons frutos, não vamos colher bons frutos. Lá nós não vamos ter boas notícias. Lá nós estaremos literalmente colocando em risco o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma. Nós estaremos fragilizados, nós estaremos abertos, entre aspas, para coisas ruins virem até nós. As más companhias corrompem os bons costumes. Nós precisamos, irmãos, escolher as pessoas que vão frequentar a nossa casa. Nós precisamos selecionar. Isso não é fazer acepção de pessoas, mas é agir com sabedoria, é agir com prudência. Nós precisamos saber quem nós colocamos na nossa casa. Nós precisamos saber que lugares nós vamos frequentar. Precisamos saber quem nós vamos trazer para junto de nós. Com quem nós vamos ter amizade.
com quem nós vamos ter um convívio. Porque não sou eu, é a palavra de Deus que diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Isso quer dizer, se nós passamos a viver em más companhias, nós vamos começar a agir como elas agem. Nós vamos nos deixar influenciar pelos atos delas, pelas palavras delas, pelas opiniões delas. E quando nós menos percebemos, nós estamos totalmente influenciados por essas pessoas. Posso dar um exemplo. Uma pessoa que entrega a vida para Jesus e se afasta, é liberto das drogas, da bebida, mas não quer sair daquele ambiente. Continua frequentando os bares, continua tendo amizade com aquelas pessoas que fazem uso dessas drogas. A tendência é que ela venha se fragilizar. A tendência é que ela venha se envolver novamente, porque ela não saiu daquele ambiente. Ela continua no mesmo ambiente. É por isso que a Bíblia fala que nós não devemos nos casar, contrair matrimônio com pessoas que não têm o mesmo Deus que nós. Porque a tendência é o mal, nós seres humanos, nos deixarmos levar pelo mal. O bem é mais difícil se manter no bem. É mais difícil conquistar o bem e se manter no bem. O mal é mais fácil. O mal está aberto para nos abraçar. O mal está aberto para nos envolver. Por isso que Deus fala que a porta é estreita e poucos entram por ela. Porque a porta larga é mais fácil. E quando nós estamos num ambiente onde nós somos a minoria e a maioria não tem a prática de bons costumes, certamente, se nós não vigiarmos, se nós não procurarmos sair desse ambiente, nós seremos contaminados por esse ambiente. A não ser que a gente realmente entregue a vida para Jesus, siga Jesus de todo o coração, seja liberto, literalmente liberto, e depois venha ser um instrumento de Deus para que essas vidas sejam libertas. E às vezes nós estamos diante de pessoas doentes que eu digo na alma, pessoas que não querem ser curadas na alma, pessoas que não querem entregar a vida para Jesus, ter uma vida nova e querem viver no passado. E nós vemos aquela pessoa se afundando, nós vemos aquela pessoa se prejudicando, aquela pessoa indo para um abismo, que um abismo chama outro abismo, e muitas vezes nós queremos ajudar essa pessoa. Então nós queremos estar perto, queremos falar, queremos ajudar, queremos levar as boas. Não. Mas, irmãos, há tempo de juntar, há tempo de separar. Muitas vezes, nós não podemos estar junto dessa pessoa, porque se nós estivermos junto dessas pessoas, corre o risco de nós nos machucarmos, de nós sofremos influências, porque nós ainda estamos caminhando, fortalecendo, sendo liberto. Algumas vezes nós precisamos ajudar essa pessoa à distância, pedir que outros a acompanhem, não nós. Outros que já foram chamados para isso. Nós temos que zelar, irmãos, pelo ambiente que nós vamos frequentar, o lugar que vamos frequentar. Isso não é fazer acepção de pessoa. Ah, mas Jesus não falou que a gente deve evangelizar todos? Sim, nós devemos evangelizar todos, mas há o tempo certo de nós nos achegarmos. Primeiro, irmãos, nós precisamos realmente entregar a vida para Jesus, termos certeza que estamos libertos. Falo isso no caso de uma pessoa dependente química, para depois ir apresentar as boas novas. Se ela tiver insegurança quanto à libertação, ela não pode estar naquele meio, ela não pode estar naquele ambiente. Quando nós entregamos a vida para Jesus, nós saímos do ambiente que nós estamos e passamos a viver um ambiente novo. Isso no mundo espiritual. O velho homem morre, o novo homem nasce. Então nós passamos a conhecer mais e mais a Deus, a frequentar lugares que nós vamos ouvir a palavra de Deus, sentir a presença de Deus. Procuramos estar com as pessoas que têm a mesma fé que nós.
Mas se nós entregarmos a vida para Jesus e não quisermos mudar de ambientes, ficarmos nos mesmos ambientes que nós ficávamos antes, com as mesmas práticas, a tendência, irmãos, é que nós sejamos corrompidos, que os nossos bons hábitos sejam corrompidos, os bons costumes, e nós nos peguemos fazendo as mesmas coisas que nós fazíamos antes. Nós precisamos ter prudência, nós precisamos vigiar. É como você pegar uma cesta de maçã boas, lindas, e aí você pega e coloca uma maçã estragada ali. E deixa. Quando você vê muitas maçãs boas, mas você colocou uma estragada, deixa ali. Quando você menos esperar, todas estão estragadas. A maçã que está estragada não vai ficar boa, mas ela vai contaminar todas as outras. Pega uma batata, pega uma cesta de batata, batatas boas, põe uma batata ruim lá, vai cheirar mal, vai contaminar as outras. Porque o mal, ele está aberto para tragar a quem quer que seja. O diabo anda ao redor rugindo a quem possa tragar. Por isso, irmãos, quando nós realmente queremos ser curados, queremos ser libertos, nós temos que mudar de ambiente. Nós temos que selecionar as nossas companhias. Nós temos que querer realmente que o velho homem morra e que o novo homem nasça. Mas se o novo homem for colocado no ambiente do velho homem, a tendência é que ele se corrompa. A tendência é que ele pratique os mesmos atos. Você é adotado por uma família. E nessa família, eles têm o hábito de todo domingo ir para a igreja. Você vai acabar indo para a igreja. Mas você está adotado por uma família. E eles têm o hábito de todo dia levantar às 4 horas da tarde e ninguém quer fazer nada e aquela sujeira, você vai acabar ficando naquele ambiente. A não ser que você encontre um caminho. Um caminho para sair desse ambiente. Um caminho para mudar. E o único caminho para que nós não sejamos dominados pelo mal, por Satanás e seus demônios que andam ao redor, rugindo a quem possa tragar, para que nós não venhamos ser contaminados com o sistema do mundo, com os maus costumes, pelas más companhias. É o caminho, o único caminho, o caminho, a verdade e a vida, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando nós entregamos a vida para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Espírito Santo passa a habitar em nós. E aí ele vai tirar de nós tudo que não vem dele, tudo que não faça, porque o Espírito Santo habitando em nós, ele precisa se sentir bem em nós. E ele vai tirar, mas ele não vai nos forçar a deixá-lo tirar, a permitir que ele nos limpe de dentro para fora. E nós entregamos a vida para Jesus e continuamos no mesmo ambiente em que o velho homem estava. Continuamos com as mesmas companhias que nós tínhamos antes. Nós estamos fadados a nos afastarmos de Jesus, a praticarmos os mesmos hábitos, a sermos corrompidos, aos nossos costumes serem corrompidos. Em vez de praticarmos os novos costumes, os novos hábitos, a palavra de Deus, a vontade de Deus, nós estaremos seguindo uns aos outros. Veja, até na igreja, um bate palma. Todos batem palma. Um se levanta, todos levantam. Mas se ninguém levantar, se um não levantar, ninguém levanta. Se um não bater palma, ninguém bate palma. Já perceberam isso? Como nós somos levados a acompanhar os demais? Não, irmãos. Não. Nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo. O que o Espírito Santo quer de nós, nós vamos fazer. O que o Espírito Santo nos orientar, nós vamos fazer. E certamente, o Espírito Santo não quer uma pessoa que foi liberta da prostituição, liberta do álcool, liberta das drogas, esteja frequentando o mesmo ambiente que ele frequentava antes. Não. Certamente que não.
Nós podemos até amanhã ou depois estarmos nesse ambiente, não frequentar, mas entrarmos ali para entregar as boas novas, para falarmos de Jesus, mas quando já tivermos a nossa fé solidificada, quando já estivermos totalmente libertos. Mas nunca, nunca, irmãos, nunca deixar o velho homem dominar. E o velho homem domina, o demônio domina, quando nós insistimos em estar no mesmo ambiente do velho homem, em praticar as mesmas coisas do velho homem, e estar com as mesmas companhias que o velho homem andava. Uma pessoa que foi liberta da bebida não pode estar frequentando o bar. Não, mas eu fui liberta e eu posso. Não, irmãos. Não tentará o Senhor teu Deus. Nós temos que ter sabedoria. Nós temos que ter prudência, vigiar. Nós temos que fugir dos perigos. Então, atentemos nós quem são as nossas companhias. Com quem nós estamos andando. Com pessoas que realmente amam a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo e todos. Amam o próximo realmente? Ou pessoas vingativas, pessoas odiosas, ou egoístas, narcisistas, pessoas que querem vingança, pessoas que querem destruir, pessoas que querem o mal. Não, isso não é companhia para nós. Se nós realmente queremos seguir a Jesus de todo o coração, afastemo-nos das más companhias. E não sejamos companhias más para outros. Quando estivermos de outros, e muitas vezes Deus vai colocar necessitados diante de nós venhamos destilar o perfume de Jesus Cristo. Os nossos lábios saiam palavras que edifiquem. Nossa oração será orações para que sejam curados, para que sejam libertos e não para que sejam amaldiçoados. Os nossos atos sejam de boas obras, de ajuda, de auxílio, não de ódio, de vingança, de pirraça. Que nós venhamos entregar as coisas boas, ministérios, presentes, vida, e não tirar. Vamos dar o que Jesus nos deu e não tirar das pessoas aquilo que Jesus quer que elas tenham. Veja as companhias, analise. É Jesus que diz, é a palavra de Deus que disse. Não Jesus, a palavra de Deus. Não vos enganei, as más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios. Paulo fala. Ele teve com muitas más companhias. Enquanto ele estava com as más companhias, Paulo perseguia os cristãos. Presenciou e consentiu com a morte de Estevão. Mas quando ele foi o novo homem, quando ele teve um encontro com Jesus, as companhias deles eram discípulos, eram homens de Deus, eram profetas. E as palavras deles, da boca dele, saía a palavra de Deus. Assim sejamos nós. Cuidado com as companhias, cuidado com o ambiente que você frequenta. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Amém? Uma semana abençoada, muita paz, muita saúde. Deus abençoe a todos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Deus abençoe todos.